Imagine como seria crescer trabalhando num circo, repleto de pessoas instáveis e tudo uma loucura, insanidade total. E para ficar ainda mais insano, a sua mãe é líder de um culto. Já deu para perceber que o filme que eu vou abordar hoje é uma loucura total. E eu vou ser honesta com vocês, foi uma baita experiência assistir esse filme, e eu não sei o motivo de eu ter demorado tanto. Bem, eu quase sempre digo isso sobre todo filme que eu assisto, mas vocês vão entender o motivo de eu estar falando isso. É realmente uma experiência única. Mas, Steph, de que filme você está falando? Eu estou falando do filme Santa Sangre, de 1989, que é o filme que eu vou abordar hoje na sessão de domingo. Santa Sangre, ou aqui no Brasil, Sangue Ruim, é um filme de 1989 dirigido por Alejandro Jodorowsky, que é um nome bem interessante, porque, Alejandro é tão latino e aí tem Jodorowsky, que parece tão eslavo. Talvez não seja, mas soa meio eslavo. Esse diretor fez muitos filmes icônicos, como El Topo e The Holy Mountain, que eu particularmente não assisti. Não assisti nenhum dos filmes clássicos dele, porém eu tenho bastante curiosidade porque são filmes insanos visualmente, sabe? Eles são muito criativos e até mesmo controversos também. Tem algumas cenas violentas aqui e ali, principalmente o que eu vou abordar hoje, ele é cheio de cenas assim. Bom, principalmente não, né? Porque eu não assisti os outros pra poder opinar. Mas o que eu vou abordar hoje é repleto de cenas assim, insanas e sangrentas, mas são cenas que são cômicas e que são entretenimento puro. Esse filme, ele cai nisso. Ele tá sempre te chocando. Você tá sempre sentindo alguma coisa assistindo. E eu adorei essa vibe, sabe? É caótica e tal. E assim, gente, esse diretor, ele tem uma característica de maluquice visual que me lembra um pouco o David Lynch. Inclusive, se eu não me engano, foi esse o diretor que teve uma pequena confusão de que ele queria dirigir o Duna lá dos anos 80 ou 90, mas aí depois foi o David Lynch. Eu acho que foi, não tenho certeza agora. Se não foi, é algum outro diretor com nome parecido. Mas, vendo esse filme, eu consigo entender uma similaridade ali, principalmente numa cena bem específica, em que o personagem tá no meio de um cemitério e aí sai uma ave voando e... Nossa, eu achei tão David Lynch essa cena. Então, eu consigo ver isso. E se eu não me engano, realmente foi esse o diretor que teve essa confusão aí, que eu não me lembro a história completa agora. Agora, outra pessoa que eu não posso deixar de mencionar que produziu esse filme é o Cláudio Argento. Sim, ele é irmão do Dario Argento. E eu não sabia disso. Não sabia que Dario Argento tinha irmão. E não sabia que os dois trabalhavam com cinema. Pior que, se não me engano, o pai deles também trabalhava com cinema. E eu não sabia. Me senti até meio burrinha, porque eu gosto do Dario Argento. E é interessante. É uma família um tanto inusitada, com um estilo bem específico, porque o Cláudio Argento, ele se encaixa, se combina muito bem com o estilo de cinema do Dario Argento. Eu não sei exatamente como eles trabalhavam, mas eu fiquei muito curiosa em relação a isso, sabe? Inclusive, o Cláudio Argento, ele produziu também Suspiria, o que faz muito sentido, porque quando eu tava vendo esse filme, eu me lembrei muito, sabe, de Suspiria e tal, e realmente foi o mesmo produtor. Então, muitas cenas caóticas, um pouco da trilha sonora e tal, remete e faz total sentido que tenha realmente o Cláudio Argento na produção. Então esse filme, ele é meio que ítalo-mexicano, sabe? O que é interessante. Mas o que eu achei mais interessante é que mesmo sendo um filme ítalo-mexicano, a maior parte dele é meio que em inglês. Os personagens que trabalham lá no circo, né, no caso, que se não me engano é, numa tradução literal seria Circo do Gringo. Então até que faz um certo sentido eles falarem inglês, o circo é cheio de bandeiras dos Estados Unidos e tal. Mas ainda assim eu achei meio engraçado isso.
porque poderia ser só tudo em espanhol mesmo. Ou como é uma produção ítalo-mexicana, eles poderiam ter colocado os gringos pra falar italiano, né? Seria interessante. Mas, bom, eles devem ter tido o motivo deles pra isso, talvez até mesmo pra poder aumentar mais o alcance do filme, já que, sabe como é que é? Americano, eles só veem filme em inglês. Então, talvez tenha sido por isso também. Principalmente por ter o Cláudio Argento, que já era um pouco mais reconhecido ali na indústria e tal. Talvez seja por isso. Eu confesso que eu gosto da mistura de idiomas, mas eu acho que seria muito interessante se não fosse em inglês, necessariamente. Apesar de que, sendo em inglês, o filme fica um pouco mais fácil de assistir pra mim que entendo inglês, mas não entendo tanto em espanhol. Mas é isso, né? É uma característica linguística aí interessante. Mas eu acho que eu já comentei demais sobre quesitos técnicos e tá na hora de comentar um pouquinho mais sobre o enredo do filme, que acredito que é o que mais chamou a atenção de vocês. E acreditem, também foi o que mais chamou minha atenção, além, é claro, dos visuais fantásticos do filme. Então, gente, o filme é protagonizado por um rapaz chamado Fênix. Ele cresceu trabalhando no circo, se eu não me engano, ele era apenas mágico, desde criança e tal. Tinha uma amiguinha ali que trabalhava com ele, que tinha mais ou menos a mesma idade dele. A mãe dele também trabalhava em circo, porém, ela dividia a carreira aí sendo líder de um culto, o que é bem interessante. E é um culto que tem uma característica visual também muito única. Tem tipo uma santa que idolatram, que não tem os braços, e aí ela fica sangrando, por isso que o nome é Santa Sangre. E aí tinha tipo um templo e tal, só que derrubam o templo, a mãe dele fica completamente insana por causa disso, porque ela era completamente obcecada, e ela tinha uma conexão muito forte com essa santa, que na minha opinião representa ela mesma no filme, e vocês vão entender por que disso mais pra frente. Mas, enfim, a mãe dele era bem doidinha das ideias ali, e provavelmente era uma pessoa que também tinha alguns traumas. Eu vi alguns comentários de pessoas sugerindo várias coisas, mas talvez eu não tenha prestado atenção ou entendido o suficiente. E talvez você, assistindo, perceba mais do que eu. Eu acho que é o tipo de filme que você precisa ver mais de uma vez, sabe? Mas ela é uma personagem bem interessante e bem complexa, essa personagem que é a mãe dele. Enfim, pra piorar a situação, o pai dele é um esquisito, é um cara, assim, nojento, repulsivo, que dá em cima de todo mundo e tal, e a mãe dele enlouquece com tudo isso, e o coitado do garoto tem que conviver em torno desse monte de gente esquisita e negligente, e a infância dele é um inferno. Ele tá todo dia passando por um trauma diferente, basicamente. E um dia, tudo piora de vez. A mãe dele realmente surta, ataca o pai dele e a amante lá que ele tem, que tem um visual muito interessante, ela é toda tatuada. Ela nem tem nome no filme, ela é só a mulher tatuada, o que eu achei bem legal, sabe, característico. E assim, no meio desse surto, ela ataca ele ataca ela, e nisso ele corta os dois braços dela. Depois de experienciar essa maluquice toda, o Fênix acaba sendo internado em uma instituição e fica lá em tratamento. A real é que o Fênix, ele nunca volta, tipo, ao normal mentalmente, sabe? Ele tá sempre alucinando, ele tá sempre, sabe? Tipo, ele vive no próprio mundo dele. E o filme brinca muito com isso, a gente não sabe muito bem o que é real, o que não é. O Fênix, mesmo antes desse trauma, já era uma criança muito assim, sabe, que já não tava muito bem. Mas ele fica pior ainda depois disso. Daí o filme já pula pra ele adulto, que é onde basicamente começa de verdade, assim, a história. Inclusive, eu contei tudo isso pra vocês porque a sinopse do filme começa depois disso, sabe? Tipo, o plot, digamos assim. Então, eu não considerei como spoiler, tá? Já que tá na sinopse, literalmente. E agora, nessa fase adulta, o Fênix se vê em uma nova prisão. Como a mãe dele não tem mais os braços, ele passa a ser os braços dela. E, gente, isso aqui é muito interessante visualmente. O ator, ele fica com unhas postiças e tal, e ele realmente faz todos os maneirismos da mãe dele. É muito legal de assistir, chega até a ser hipnotizante.
Esse é um filme que tem muita performance visual, que você fica hipnotizado, sejam danças ou só gestos, apresentações. É porque é um filme que é muito conectado com essa coisa de circo, sabe? Então ele é muito interessante nesse sentido. Se você gosta de histórias em torno de circos e artistas assim, sabe? Você vai gostar bastante desse filme porque ele realmente consegue captar isso muito bem. Tudo parece tão pobre, mas tão real, sabe? É aquela coisa que parece meio perto de casa. Eu acho que muitos de nós que crescemos em regiões um pouquinho mais pobres aqui da América Latina já vimos coisas parecidas, sabe? Pelo menos eu já cheguei aí num circo que era quase dessa pegada. Um monte de gente meio desequilibrada ali, mas era um espetáculo que você ia por curiosidade. Você sabia que não valia o ingresso, mas acabava se divertindo porque era muito ruim. Então, é isso, né? É uma cultura aí de circo que no filme eles tratam como um circo gringo e tal, mas é bem coisa da América Latina mesmo. Voltando um pouquinho pro plot do filme, o Fênix agora precisa lidar com essa dualidade entre ser ele mesmo, obedecer à mãe dele, agir de acordo com o que ele quer ou agir de acordo com a mãe dele. Porque ele agora é o braço dela. Então, tipo, no sentido literal mesmo, né? Já que ela usa ele nesse sentido. Então, é muito interessante essa batalha que o Fênix passa, a batalha contra os desejos também, porque ele, depois de adulto, passa a desejar mulheres e tal, e a mãe dele não gosta. É uma pegada meio psicose, sabe? Essa coisa de acabar incorporando a própria mãe e não conseguir interagir direito com mulheres porque a mãe dele impede e tal. Na verdade é que é bem psicose mesmo esse plot. Com certeza teve algum tipo de inspiração. Apesar de ser diferente, é parecido demais. Então, eu particularmente acho legal de assistir esse tipo de coisa. Tipo, é bem esquisito, mas ao mesmo tempo você fica querendo saber até onde isso vai, sabe? Essa loucura toda. É um filme realmente muito marcante, que você não vai esquecer muito rápido, sendo honesta. Eu vi num momento que eu tava até estressada, nem tava tão afim de assistir, porque eu tinha trabalhado muito. E cheguei em casa e tava, sabe, aquele caos. E aí eu parei pra assistir e fiquei, eu não vou conseguir assistir esse filme. Mas é um filme tão interessante que ele captou a minha atenção de verdade. E eu prestei atenção e, tipo, mesmo dando pausas aqui e ali pra resolver alguma coisa, é um filme que tá, tipo, inteiro na minha cabeça, sabe? Então, é fantástico e realmente vale muito a experiência. Eu sempre gosto de recomendar filmes similares, mas é bem difícil recomendar um filme similar a esse. Eu não consigo lembrar de nada. Tipo, só alguns elementos, como eu falei, de psicose e tal, mas de uma forma geral é difícil pensar em outra coisa. E é aquilo, né? O cinema dessa época, do final dos anos 80, começo dos anos 90, ele é muito diferente de acordo com o lugar do mundo que você assiste. O cinema não americano, ele é muito, assim, diferente, sabe? Tanto o brasileiro, o europeu, o asiático. Os anos 80 americanizado é muito distante dos anos 80 do resto do mundo. Então, eu recomendo muito que vocês assistam filmes realmente, assim, estrangeiros, tipo, não americanos, porque vocês vão ver os anos 80 de uma forma muito diferente, sabe? Até, assim, quebra um pouco vários dos estereótipos que a gente tem dessa época. Então eu recomendo de verdade esse filme. É um filme que não é difícil de achar. Eu acho que não tem no Internet Archive, não tenho certeza agora. Mas não é difícil de achar, você encontra realmente muito fácil. Eu acho que ele não tem versão dublada, pelo menos eu não achei. Talvez tenha, perdida por aí. Mas sendo sincera, dá pra assistir ele legendado tranquilamente. E eu até recomendo que vocês assistam legendado, porque ele se encaixa muito com a trilha sonora e tal, tem muita música, muitos sons ambientes, que eu acho que se fosse dublado, se perderia um pouco, sabe? Eu sou muito fã de dublagem, mas nesse caso eu acho que ele funciona melhor com o áudio original mesmo. Não que eu tenha visto dublado, nem sei se existe versão dublada. Mas esse tipo de filme eu sinto que combina mais no áudio original mesmo, tá? Mas se tiver versão dublada, me digam, porque eu até gostaria de ver como ficaria.
E tem uma coisa que eu queria comentar com vocês antes de concluir, é que eu observei um pouco a forma que as pessoas estavam analisando esse filme e tal, e eu vi muitas pessoas que não gostaram porque acharam que ele é muito, assim, improvisado ou meio pobre em alguns aspectos, sabe? Tipo, as atuações não são tão boas, não são... Tem grandes atores no filme, mas tem algumas pessoas que realmente não sabem atuar, e tem gente que não gostou disso. Eu amei isso. Pra mim isso é uma vantagem no filme. Pra mim isso é uma característica maravilhosa no filme, porque eu sou fã de cinema assim. Então se você também for, você vai gostar. Mas se você tá imaginando que vai ser um filme sério e, sabe, não assiste porque você não vai gostar. É um filme caótico pra pessoas que também são, pelo menos um pouquinho caóticas, tá? Então tenham isso em mente. Outra coisa é que o filme é repleto de simbolismos. E tem coisas que eu acho que realmente só dá pra notar na segunda vez que você assiste. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de produções assim, assista esse filme. Eu recomendo demais. É um filme um pouquinho longo, ele tem 2 horas de duração, mas passa muito rápido, você nem vai perceber. E é isso. Vocês já assistiram Santa Sangre? O que vocês acharam? Acharam que ele é um filme grotesco, controverso? Eu vi algumas pessoas dizendo isso, eu pensei, nossa, será que é realmente tudo isso? E eu não achei que ele é um filme tão grotesco assim, não. Ele pode ser até controverso em alguns pontos, mas, tipo, não achei tão chocante como algumas pessoas dizem, tá? Pra mim ele é mais essa coisa caótica e tal, mas não grotesco e chocante. Tipo, algumas cenas podem até ser um pouco pesadas e é um filme que tem muito tom, assim, sexual, mas... sabe, não achei essa coisa toda também, não, de bizarra, como algumas pessoas dizem. Mas talvez ele seja bizarro pra você e seja o tipo de coisa que você não quer assistir. Então, como sempre, dê uma olhadinha no IMDb pra ver se não tem nada que te choque. Eu sempre recomendo isso, porque às vezes a gente vai ver um filme e tem alguma coisa ali que a gente não quer ver. Então, é melhor saber antes, tá? Lá no IMDb, você vai no Guia dos Pais, se eu não me engano, e você pode ver tudo que tem de imoral no filme e decidir se você quer ver algo imundo ou não. Eu escolhi assistir, e você? Eu tinha que falar isso. Mas enfim, já enrolei muito. Deixem a opinião de vocês nos comentários e não esqueçam que toda segunda ou terça, se eu me atrasar, tem votação para poder me ajudar a escolher o tema do próximo vídeo. Para poder participar, basta ser membro do canal e custa apenas R$ 1,99. Todos os membros podem participar da votação toda semana, tá? Ela geralmente vai do começo até a quinta ou sexta, tá? Geralmente é isso. Mas geralmente só até a quinta mesmo, porque geralmente eu assisto o filme na quinta de noite ou na sexta, tá? Só isso mesmo. Ah, só isso não. Mais uma coisinha. O brechó já está funcionando, porém ainda não consegui botar frete grátis. E eu sei que vocês preferem frete grátis, né? Eu prefiro. Então eu tô trabalhando nisso, e assim que eu conseguir ser liberada aí pela Shopee, eu vou divulgar as peças, que na verdade já estão lá à venda, só que eu não queria divulgar as peças sem frete grátis, porque eu acho o frete muito caro. Mas enfim, eu vou informando vocês lá no meu Instagram, e também devo fazer uma postagem anunciando aqui na aba de comunidade do canal. E é isso, enrolei muito, de novo, como sempre, mas enfim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo, muito obrigada aos membros do canal, vocês me ajudam muito. E pra quem só tá assistindo, muito obrigada também, né? Vocês também estão aqui me dando atenção. Enfim, vejo vocês na próxima sessão de domingo.